Bom, o enfoque da aula de hoje vai ser advérbios, tá? Bom, como a gente sabe, nós estamos estudando classe de palavras e eu já apresentei para vocês na primeira aula, quando falei de substantivo, que algumas classes são variáveis e outras são invariáveis. Até o momento, nós estudamos duas classes que variam. E que classes são essas? O substantivo. Ele sofre mudanças em seu gênero, masculino e feminino, em seu número, singular e plural, né? E na flexão, de aumentativo e diminutivo. E aí a gente estudou na última aula de terça-feira o adjetivo, que também sofre aí variação de gênero, de número e de grau, assim como o substantivo. Mas a classe que eu vou falar para vocês hoje é uma classe invariável. Advérbio não varia. Não existe plural de advérbio. Não existe masculino ou feminino de advérbio. A palavra que eu te apresentar como advérbio, ela é uma palavra imutável. Ela é uma palavra invariável. Então, se você, porventura, vir uma palavra no plural, saiba que isso não pode ser advérbio. Porque advérbio é uma classe invariável. E aí, a gente precisa primeiro entender o que é o advérbio, né? O advérbio é um grupo de palavras, é uma classe de palavras que tem o poder de mudar três coisas. E entre essas coisas não está o substantivo. Porque até então eu estava conversando com vocês falando assim, qual é o suprassumo das classes de palavras? O substantivo. E aí a gente estudou o adjetivo e viu que o adjetivo ele tem uma relação direta com quem? Com o substantivo. Agora nós vamos estudar uma classe de palavras que é o advérbio, que não tem relação com o substantivo. Então, se você vir uma classe de palavra que modifica o substantivo, você pode ter certeza que não vai ser advérbio. Porque advérbio não muda substantivos. E aí você me pergunta, tá, mas advérbio tem a capacidade de modificar o quê? Advérbio modifica três classes na língua portuguesa. E que classes são essas? Quando a gente pensa na própria palavra advérbio, a gente já vai fazer uma associação com o verbo. Advérbio. A gente tem verbo. Deixa eu só fechar o microfone. Vamos manter o microfone fechado, gente? Tem um barulhinho aí e pode comprometer a compreensão de vocês, tá? Quando eu fechar o microfone de vocês, não me levem a mal, por favor. Então, veja que advérbio é uma classe de palavras que vai mudar três coisas, três outras classes. Que classes são essas? A primeira é o verbo. Advérbio. Vérbio vem de verbo e ad vem de junto. Então, a palavra advérbio, em tese, significa junto do verbo. Ao mesmo tempo que ela está junto do verbo, ela modifica o sentido, o significado do verbo, atribuindo algumas circunstâncias. Veja, eu tenho um exemplo, ele cantou. Esse verbo cantou é uma coisa. Mas quando eu digo que ele cantou pouco, ele cantou não é a mesma coisa que ele cantou pouco. Ou ainda não é a mesma coisa que ele cantou muito. Note que a palavra pouco e a palavra muito, ela tem a capacidade de modificar o sentido de cantou. E cantou é um verbo. Então, a primeira coisa, advérbio é uma classe de palavra que modifica o verbo e, ao mesmo tempo, atribui algumas circunstâncias, alguns sentidos para esses verbos. No caso do exemplo que eu dou, ele cantou muito, ele cantou pouco. Essa ideia nova que o pouco e o muito traz é uma ideia de quantitativo. Que, quando a gente fala de advérbio, a gente não fala de quantitativo, a gente fala de intensidade. A intensidade que ele cantou. Ele cantou é uma coisa, ele cantou muito é outra coisa, e ele cantou pouco, mudei de novo o significado. Três frases com significados diferentes. E por que elas têm significados diferentes? Porque eu usei palavras que modificaram esse sentido da ação, que é o verbo, ok?
E aí você me pergunta, mas o advérbio modifica somente o verbo? Não. Como eu antecipei para vocês, o advérbio tem o poder de modificar 3 classes. Uma, e a principal, é o verbo. Depois eu digo para vocês que, além do verbo, ele pode modificar também o adjetivo e o advérbio. Aqui eu coloquei além de substantivo. Vocês, por favor, quem imprimiu, risca. Deixa eu apagar aqui também. Porque esse substantivo está no lugar errado. Não tem substantivo aí, não. Estou apagando aqui. Ele modifica 3 coisas: verbos, adjetivos e o próprio advérbio. Tira o substantivo aí, gente. Você imprimiu aí, risca o substantivo, tá? O que modifica o substantivo é o advérbio, é o adjetivo, não o advérbio. O advérbio modifica o adjetivo, o verbo e o advérbio. E aí vamos ver um exemplo para isso ficar claro. Um exemplo que eu posso dar para vocês é o seguinte. Ele bebe, você está vendo nesse slide, muito. Eu acrescentei isso para ficar mais fácil para vocês. Quando eu digo que ele bebe muito, não é a mesma coisa que ele bebe. Ele bebe é uma coisa. Ele bebe muito é outra. Note que o muito modificou o sentido do verbo. Já embaixo eu tenho ela é linda. Ela é linda não é a mesma coisa que ela é linda demais. Note que a palavra demais modificou a palavra linda. E linda é um adjetivo. E por fim eu te digo, ele bebe muito mais. Olha essa frase. Eu tenho bebe, que é verbo, e eu tenho muito, como eu já havia falado para vocês, modificando esse bebe. Mas eu acrescentei mais uma palavra, que é o mais, que está modificando esse muito, que também é um advérbio. Então o advérbio está ali exemplificando, está exemplificado para vocês a mudança de que ele bebe muito, está modificando o verbo. Ela é linda demais, está modificando linda, que é adjetivo. E ele bebe muito mais, eu tenho muito modificando o verbo. E eu tenho mais modificando o advérbio. Então, o que você precisa aprender inicialmente? O que é o advérbio? Uma classe que modifica 3 outras classes. Verbo, adjetivo e o próprio advérbio. E ao mesmo tempo que ele modifica, né? Ele vai atribuindo algumas circunstâncias. Nota que quando eu falo que o rapaz bebe muito, esse muito, como eu disse para vocês, ele quantifica, ele intensifica, ele mostra o quanto esse rapaz bebe. Então, eu vou dizer que essa circunstância que esse adjetivo está atribuindo é uma circunstância de intensidade. Embaixo, quando eu digo que o rei tem olhos muito claros, note que muito está modificando claros, que é um adjetivo. Então, eu estou também intensificando esse adjetivo. E embaixo, quando eu digo que ele corre muito bem, esse muito está modificando o bem. Aliás, o bem está modificando muito, que também é um advérbio. Então, aqui eu tenho mais 3 exemplos exemplificando aí essa mudança do verbo, essa mudança do adjetivo e essa mudança do próprio advérbio. E aí, a partir de agora, nós vamos começar a falar para que serve esse advérbio. Como eu já disse, é para expressar algumas circunstâncias, algumas noções ao adjetivo, ao verbo, que são ações, ou ao próprio advérbio. E que circunstâncias são essas? Que ideias são essas aí? Bom, primeiro, eu tenho uma relação de ideias que vou apresentar para vocês. A primeira ideia que pode modificar o adjetivo, o verbo ou o próprio advérbio é uma circunstância de afirmação, de certeza. Tudo na língua portuguesa que afirma, que confirma, que traz certeza, é reconhecido como advérbio de afirmação. O número 1 é sim, mas a gente pode dizer com certeza, certamente, seguramente, realmente. São palavras que vai nos trazer aí uma conotação de certeza, de afirmação.
Eu, ao mesmo tempo, posso também utilizar palavras que expressam dúvida. Todas as palavras na língua portuguesa que expressam dúvidas são reconhecidas como advérbios. E a gente tem a número 1 delas, que é o talvez. Mas eu posso usar o provavelmente, o possivelmente, o porventura, de certo, quizás com C cedilha, tá? Talvez você não conheça essa palavra. Quizás, que significa talvez. Todas as vezes que você vir uma palavra que expresse dúvida, você vai chamar de advérbio de dúvida. E aí eu já até antecipo, antes de falar da intensidade, o de negação. Eu estou falando de afirmação, estou falando de dúvida, eu já vou falar de negação. Veja, eu posso afirmar, eu posso negar e eu posso trazer dúvida. Tudo que nega, tudo que traz dúvida e tudo que traz negação são advérbios. Qual é a palavra número 1 para negar? Não. Mas eu posso encontrar outros recursos de negativa. De forma nenhuma, de jeito nenhum, absolutamente. Eu acho que essa palavra merece um destaque, né? Porque, embora eu diga para você, William, você vai sair hoje? Absolutamente. Quando eu digo absolutamente, eu não estou querendo dizer que eu vou sair, eu estou querendo dizer que eu não vou sair. Porque absolutamente é um advérbio de negação, tá? Absolutamente não, nunca, jamais, de jeito nenhum. Todas as formas que você encontrar de negar na nossa língua são advérbios de negação. E aí eu vou começar agora a entrar na intensidade. Para a intensidade, eu tenho uma dica. Tudo que responda à pergunta, ao pronome interrogativo, quanto, um TO, tá, gente? Quanto. E a resposta, e eu tiver uma resposta, essa resposta vai ser um advérbio de intensidade. Exemplo, ele bebe muito. Ele bebe quanto? O quanto ele bebe? Ah, muito, pouco, nada. Enfim, tudo que responde à pergunta quanto, a gente vai reconhecer como advérbio de intensidade. Cuidado, não fazer associação com quantidade. Não existe advérbio de quantidade. Existe advérbio de intensidade, aquilo que intensifica, aquilo que aumenta. Ele corre muito, ela come demais. Quando a gente tem essa ideia de intensificar, advérbio de intensidade, e a gente tem a pergunta quanto. Embaixo eu já tenho aí o lugar, uma circunstância de lugar, que é sempre respondendo a pergunta onde e aonde. Tudo na língua portuguesa que responda à pergunta onde ou aonde é reconhecido como advérbio de lugar. Lugares são reconhecidos como advérbios de lugar. Eu digo que eu estou, por exemplo, aqui. Você está onde? A resposta, aqui. Então, aqui vai ser um advérbio de lugar. Se eu perguntar, por exemplo, para Daniele Moreno, você está com microfone? Você consegue falar comigo ou você está sem microfone? Tem que desativar. Onde você está? Na minha casa é reconhecido como uma locução adverbial de lugar. Tudo que responde à pergunta onde ou aonde, você pode ter certeza que é advérbio ou locução adverbial, que nós vamos falar já já, de lugar. De uma forma ou de outra, advérbio de lugar. Ah, eu estou no carro, eu estou no trabalho, eu estou na praia, eu estou na escola. Tudo que você me responda à pergunta onde ou aonde, a gente está fazendo, utilizando uma locução adverbial ou um advérbio de lugar, ok? Ali eu tenho vários exemplos. Aqui, ali, aí, perto, longe, atrás, abaixo, em cima. Tudo isso advérbio de lugar. Já aproveito e pergunto para vocês uma questão bem simples aí que muitas pessoas têm dificuldade, que é o uso da pergunta onde e aonde. Quando eu devo utilizar a pergunta onde? Quando eu devo utilizar a pergunta aonde? Bom, geralmente a tia da escola,
ensina para você que o onde dá ideia de parado, de inércia, e o aonde dá ideia de movimentação. Isso até funciona, mas eu vou trazer uma explicação mais formal disso, que, ao meu ver, também é fácil. Basta você prestar atenção na regência dos verbos e dos nomes. O que eu quero dizer? Se eu estou utilizando o onde ou aonde numa frase, eu preciso olhar para o verbo, por exemplo, e notar se esse verbo pede ou não a preposição a. Se o verbo pedir a preposição a, qual das duas perguntas eu devo usar? Aonde? Eu só posso usar aonde com verbos ou nomes que pedem a preposição a, mas nenhuma. Exemplo, o verbo ir. Se eu vou a algum lugar. Note que o verbo ir pede a preposição a. Então eu te pergunto, onde você vai ou aonde você vai? Aonde? Se eu percebi que o meu verbo ir pede a preposição a, é óbvio que eu vou usar aonde. Agora preste atenção. O verbo estar. Quem está, está em algum lugar. Qual foi a preposição que esse verbo pediu? Em. Eu posso usar aonde? Não. Por quê? Porque o verbo não pediu a preposição a. O verbo pediu a preposição em. Então, a pergunta adequada é onde você está. Outra pergunta. Eu quero usar o verbo chegar. Eu pergunto para você, onde você quer chegar ou aonde você quer chegar? Quem chega, chega sempre a. Embora no dia a dia, várias pessoas utilizem a preposição em. Eu já cheguei em casa. Pare com isso. No concurso público você pode esquecer isso. Não existe dentro da norma culta usar a preposição em com o verbo chegar. Isso é um erro. É sempre chegar a. Eu cheguei a casa, muito cansado. Eu não cheguei em casa. Se eu cheguei a, eu tenho que usar aonde. Aonde você quer chegar. Então, como eu vou saber se eu vou usar onde e aonde? Olhe para o verbo. Veja se ele pediu a. Se ele pediu a, ok, use aonde. Se ele não pediu a, você não pode utilizar aonde. Sabendo que todas as respostas para onde ou aonde, advérbio de lugar, ok? O quinto é o modo. Esse também eu tenho uma dica de pergunta. O modo, o advérbio de modo, ele responde a pergunta como. Como? Todas as vezes que eu pergunto para o meu verbo, para o meu adjetivo ou para o meu próprio advérbio a pergunta como, eu sei que a resposta vai ser um advérbio de modo. Os rapazes saíram alegremente da sala. Como eles saíram? Os rapazes saíram de que maneira? De que modo? Eles saíram alegremente. Alegremente é um advérbio de modo. Eu estou muito mal hoje. Você está como? Mal, advérbio de modo, ok? Então, ele saiu devagar. Ele saiu como? Devagar. Tudo que responde à pergunta como, advérbio de modo. Outra diquinha, geralmente, tá? O que termina com mente, calmamente, tristemente, infelizmente, solidariamente, enfim, encarecidamente. Geralmente, o que termina com mente é advérbio de modo. Então, esse sufixo mente indica, na maioria das vezes, modo, ok? O sexto, tempo. Para o tempo também eu tenho uma dica de pergunta. Se eu quero saber o tempo, eu vou perguntar quando. Tudo que responde à pergunta quando na língua portuguesa é advérbio de tempo. Eu saí hoje.
Quando você saiu? Você saiu quando? Hoje. Advérbio de tempo. Eu posso perguntar, por exemplo, Vera, quando você estuda português? Vera, me ouve? Oi, William. Quando você estuda português? Todas segundas, terças e quartas, advérbios de tempo. Respondeu a pergunta quando. Eu estudo às 19 horas. Locução adverbial de tempo. Tudo que responde a pergunta quando. Quando você faz aniversário? 30 de abril, 15 de abril, advérbio de tempo. Tudo que responde a pergunta quando, advérbio de tempo. Amanhã, ontem, breve, logo, antes, jamais. Lembrando que jamais pode marcar tempo ou pode marcar negação. Eu também posso usar o jamais para negar, tá? Você vai à minha casa? Jamais. Estou dizendo que não vou à sua casa. Ok? Quando você fez isso? Jamais fiz isso. Aí é tempo. Negação, já falei, não, absolutamente, de forma nenhuma. E aí eu coloquei alguns mais inusitados, que muitas pessoas nem estão acostumadas a ouvir, mas que também são circunstâncias, que também são advérbios. O advérbio de companhia, por exemplo. O que é um advérbio de companhia? Penso eu que o próprio nome já nos traz uma ideia do que seja um advérbio de companhia. Eu te pergunto, por exemplo, Ana Hermes, você consegue me ouvir? Consegue falar comigo? Ana, com quem você vai ao cinema? Com meu marido é uma locução adverbial de companhia. Com meu filho, com meu vizinho, com meu amigo, meu namorado, com minha namorada. Então, sempre que a gente realiza uma ação na companhia de alguém, essa companhia ela é classificada como uma locução adverbial de companhia, certo? Qual é a preposição que eu sou obrigado a usar? Com meu pai, com minha mãe, com meu avó, com meu filho, enfim, com alguém, a gente tem advérbio de companhia, tá? Bom, outro que a gente tem é o de instrumento, advérbio de instrumento. Nossa, nunca ouvi falar de advérbio de instrumento. Todas as vezes que você praticar uma ação com algum instrumento, aquele instrumento vai ser reconhecido como um advérbio de instrumento. Vamos ver um exemplo aqui. Margarete, consegue falar comigo hoje? Margarete, não consegue? Fabiana Vasconcelos, consegue falar comigo? Fabiana, com que você corta o pão? Com a faca, adjunto adverbial de instrumento. Se você precisar cortar uma árvore, com que você cortar a árvore? Uma chave, uma serralheira. Tudo isso que você usou, adjunto adverbial de instrumento. Toda ação praticada com o auxílio de algum instrumento é reconhecida como advérbio. Adjunto adverbial, locução adverbial de. A minha internet está travando, gente, para todo mundo ou só para colega? Mais alguém? Está travando para mais alguém? Não. Então então tá. É da Margarete. Tá bom, Margarete. Eu tô gravando, tá? Depois você vai ter acesso à aula se você perdeu um pedacinho. Então, se eu pratico uma ação com algum instrumento, a gente sabe que aquilo ali vai ser reconhecido como uma locução adverbial de instrumento. E aí eu tenho agora o de meio, advérbio de meio. O que é um advérbio de meio? Se eu perguntar, por exemplo, para... Deixa eu ver quem aqui consegue me responder. Priscila, você consegue me responder? Consigo. Como você vai ao seu trabalho? De carro, locução adverbial de meio. De ônibus, de táxi,
de Uber, de bicicleta, a cavalo, de navio, de avião, enfim, todos os meios de transportes utilizados dentro de uma oração, eles são reconhecidos e classificados como locuções adverbiais de meio. A gente não fala de meio de transporte não, tá? Você pode ocultar o de transporte e dizer apenas advérbio de meio. Você sabe que a referência é o advérbio, é o meio de transporte, tá bom? E aí, qual preposição que eu vou usar? De carro, de navio. E aí eu tenho o a cavalo, que aí eu posso utilizar a preposição a. Mas a maioria das locuções adverbiais de meio, elas vão recorrer à preposição de. Vamos para o próximo, finalidade. E aí o próprio nome é autoexplicativo. É você praticar uma ação com a finalidade de alguma coisa, com algum propósito. Se eu perguntar, por exemplo, para Cristiane Fernandes, me ouve? Cris, para que você está estudando? Para passar no concurso pode ser conhecido como uma locução adverbial de finalidade. Ele fez uma viagem. A que finalidade? Ele fez uma viagem a negócios. Ele fez uma viagem a passeio. Eu estou comprando um carro para ir trabalhar. Note que a finalidade para a qual você pratica uma ação é reconhecida como locução adverbial de finalidade. E aí, qual é a preposição número 1? Como vocês puderam ver, ela está estudando para. E aí eu também posso utilizar o a. Eu vou fazer uma viagem a negócios, uma viagem a passeio. E aí eu estou estudando para alguma coisa, eu estou trabalhando para alguma coisa, ok? Então, adjunto adverbial ou locução adverbial de finalidade. Calma que eu vou explicar a diferença de advérbio, locução adverbial e adjunto adverbial. Mas o que eu preciso que vocês entendam é a circunstância. Eu estou falando das circunstâncias dos advérbios. Penúltima circunstância a ser apresentada. Já falei do meio, né? Pulei. A causa. A última circunstância a ser apresentada é a causa, que o nome também é autoexplicativo, é a causa de algo. Ou seja, se eu digo que o meu vizinho morreu de Covid-19, note que a causa da morte do meu vizinho foi Covid-19. Aí ele morreu de gripe, ele morreu de tuberculose. Então, a gente percebe a causa de algo e geralmente a gente utiliza a preposição de para esse advérbio, ok? Então, só para repassar, a gente tem aí 11 circunstâncias. Afirmação, dúvida, intensidade, que pode ser relacionada com a pergunta quanto, lugar, que pode ser relacionado com a pergunta onde ou aonde, modo, que pode ser relacionado com a pergunta como, tempo, que pode ser relacionado com a pergunta quando, negação, tudo que nega na língua portuguesa, e eu tenho companhia, instrumento, finalidade, meio e causa. Alguém tem alguma pergunta acerca de alguma dessas circunstâncias? Os advérbios de meio podem ser considerados também como modo? Me dá um exemplo. Use uma frase e me diga por que você pensa isso. No exemplo que você deu, você perguntou como que alguém vai ao trabalho, como que a pessoa vai. Sim. Então, aí eu notei que a pergunta é como. Isso. Tecnicamente, modo. Isso. Com exceção de um meio de transporte. Porque todos os meios de transportes, quando acompanhado de uma preposição, né, de, por exemplo, e o a, é a locução adverbial de meio.
Então, embora eu diga como você vai ao seu trabalho, eu vou tristemente para o meu trabalho. Note que aí ela está me respondendo a maneira, o modo como ela vai para o trabalho. Agora, se eu te pergunto como você vai ao seu trabalho, eu vou de carro, eu vou de Uber, ela está respondendo com relação ao meio de transporte com o qual ela se locomove. Então, vamos até acrescentar o como aí, né? O como referente a meios de transporte, ou tudo referente a meios de transporte, a gente vai chamar de locução adverbial de meio, ok? E mesmo que eu fale, gente, sempre há uma exceção para algumas regras. Mesmo todas as perguntas que eu disse, quando, quanto, como, até o porquê que é a causa, né? A causa. A gente pode encontrar outras variantes que não seja, por exemplo, o modo. Mas, em sua grande maioria, a gente vai ter como modo, ok? Mas foi muito boa a sua colocação, porque poderia ser a dúvida de outro aí. Obrigada. Mais alguém, gente? Alguma questão sobre as circunstâncias? Então, vocês perceberam que na minha fala, ora eu digo advérbio, ora eu digo locução adverbial e ora eu uso adjunto adverbial. As circunstâncias são sempre avaliadas da mesma maneira como acabo de explicar para vocês, mas as nomenclaturas mudam. Eu preciso entender que quando eu falo de locução, e eu já expliquei isso para vocês algumas vezes, eu falei que existem algumas palavras importantes para eu aprender na língua portuguesa. Que palavras são essas? Simples e composto, locução, primitivo, derivado, são palavras-chave na língua portuguesa. Nominal, verbal. E aí, quando eu falei já para vocês sobre locução, alguém lembra sobre o que eu falei? O que é locução? Existe locução adverbial, locução prepositiva, locução adjetiva, locução verbal. Existem várias locuções. Então, eu tenho que entender o que é uma locução. Quando eu falo de locução, do que eu falo? Alguém já consegue me dizer? Dois ou mais radicais? Exato. É mais de uma palavra. Quando eu tenho mais de uma palavra para transmitir uma ideia, eu chamo de uma locução. Advérbio é apenas uma palavra. Uma locução adverbial são aquelas palavras, mais de uma, que expressam algumas das circunstâncias que eu disse para vocês. Veja que quando eu perguntei, deixa eu ver para quem que eu perguntei, para Daniele, eu perguntei para Daniele, onde você está? Ela disse, na minha casa, né? Estou em casa. Para ela me responder a circunstância de lugar, né, onde ela está, ela teve que me usar 3 palavras. Em casa. 2 palavras. Ou 3. Na minha casa. Note que a circunstância continua sendo de lugar, mas eu não posso chamar isso de advérbio. Eu tenho que chamar isso de locução adverbial, que é um conjunto de palavras que dão uma ideia de advérbio. A gente falou isso no adjetivo, lembra? O que é adjetivo e o que é uma locução adjetiva. Eu digo que creme para a pele. Creme para a pele, está atribuindo uma característica desse creme. Mas eu não chamo de adjetivo, eu chamo de locução adjetiva, porque para a pele são 2 palavras. Agora, eu posso dizer creme cutâneo. Note que cutâneo é um adjetivo. Então, isso também acontece com o advérbio e outras classes. Eu digo, por exemplo, eu encontrei minha esposa casualmente. Alguém consegue me dizer se casualmente, qual é a circunstância que ele atribui? Modo. Como eu encontrei a minha esposa? Como você encontrou a sua esposa? Casualmente. Casualmente é um advérbio de modo. Mas eu posso transformar esse advérbio numa locução adverbial. Qual é a locução adverbial correspondente a casualmente? Por acaso?
Por acaso. Eu encontrei minha esposa por acaso. Note que por acaso é uma locução adverbial de modo. Mas casualmente é um advérbio de modo. Entendida a diferença entre advérbio e locução adverbial? E aí eu vou partir para o adjunto adverbial. Primeiro, advérbio e locução adverbial, gente, esses termos são usados em se tratando de palavras, da classificação da palavra, sem considerar a oração, sem considerar a frase. Então, se eu digo para você, classifica para mim aqui. Veja que eu não dei contexto, não usei frase nenhuma. Aqui, advérbio é de lugar. Mas se eu digo, eu estou aqui em casa, e eu peço para você analisar o aqui sintaticamente, ou seja, qual é a função sintática. E quando eu falo de função sintática, eu estou falando da função que uma classe de palavra, e aí hoje a gente está estudando o advérbio e a locução adverbial, ela desempenha dentro aí de uma oração. Uma coisa é eu analisar as palavras isoladamente. Exemplo, a mulher está em casa. Vou fazer uma análise de classe de palavras. A, artigo definido. Mulher, substantivo, concreto. E aí a gente vê tudo aquilo que a gente estudou. Está, verbo. Em, preposição. Casa, substantivo. Se eu junto em casa, locução adverbial de lugar. Eu fiz uma análise de palavras. Mas agora, quando eu coloco isso numa oração, numa frase, e faço uma análise olhando todo, essa análise se chama análise sintática. E alguns nomes começam a mudar. Por exemplo, o meu A, na minha oração, quando eu analiso sintaticamente, esse A de a mulher não é simplesmente um artigo. Ele é um adjunto adnominal, porque ele está junto do nome, que é mulher. Entende isso? O verbo não é apenas um verbo, é um verbo intransitivo. Quando eu digo o em casa, eu não estou falando só de uma locução adverbial, eu estou falando de um adjunto adverbial de lugar agora. Porque quando você faz essa análise considerando a oração, você não trata mais de advérbio e locução adverbial. Você trata de adjunto. Aliás, todas as classes que a gente está estudando, ela vai receber, de certa forma, o nome de adjunto quando está na oração. Adjunto adverbial, adjunto adnominal, que a gente vai ver mais para frente, ok? São adjuntos que estão juntos do nome. Então, só para vocês entenderem que esse nome em função do adjunto adverbial, ela diz respeito à função que os advérbios e as locuções adverbiais desempenham na oração. Então, se a minha questão da prova está analisando um termo isoladamente, sublinhou aqui, pede para você destacar, classificar o termo destacado. Se eu estou classificando, eu estou fazendo uma classificação daquela palavra. Então, o aqui ali vai ser reconhecido como advérbio. Mas se o concurso te pede para qual é a função sintática do termo destacado, quando eu falo em função sintática, eu tenho que considerar o todo. Aquele aqui deixa de ser um advérbio e passa a ser um advérbio, um adjunto adverbial de lugar. Você vê que eu posso colocar uma pegadinha na prova para te confundir? Eu posso colocar frase simplérrima, assim. Eu estou em casa. Não, eu estou aqui. Eu sublinho aqui. E eu faço uma questão para você. O termo destacado pode ser classificado em... Isso é uma questão. Agora, eu posso fazer a mesma frase e outra questão. O termo destacado exerce qual função
sintática nesta oração? Vocês percebem que as respostas são diferentes? Quando eu digo que eu estou aqui e peço para você classificar o termo destacado, eu quero saber a classificação das palavras. A gente está estudando classe de palavras. Qual é essa classificação? Aqui, advérbio de lugar. Mas se eu peço para você apresentar a função sintática daquele termo destacado, função sintática, adjunto adverbial. Entendido? Ok. E aí, gente, a gente tem aqui, meio tonta, deixou-se cair na cama. É o exemplo que eu estou aí. E eu posso criar duas questões para vocês. O termo que está destacado pode ser classificado como meio tonta. O termo em destaque, meio, né? O termo em destaque pode ser classificado como classificação, classificado. Advérbio de modo. Agora, se eu pergunto, o termo em destaque exerce a função sintática de na frase apresentada. Aí é outra história. De modo. Então, assim, a minha pergunta definiu a sua resposta. E às vezes as pessoas erram no concurso público. Por quê? Porque não compreende o que é uma classe de palavras e como eu classifico as palavras e não compreende que função as palavras podem exercer na frase. Eu vou dar um exemplo para vocês. A gente estudou adjetivo, certo? Adjetivo. Vamos lá. Ela está bonita, ok? Todo mundo sabe que bonita é uma qualidade que está atribuída a ela e é adjetivo. Então, a minha pergunta no concurso é: ela está bonita, sublinho bonita. A classificação do termo destacado é adjetivo. Agora, ela está bonita. Qual é a função sintática que exerce a palavra em destaque? Bonita. É adjetivo? Não, não é adjetivo. É o quê? Predicativo. Predicativo do sujeito. Então, olha só, gente. Uma coisa é você analisar as palavras isoladas, como a gente está aprendendo, a classificar essas palavras soltas. Outra coisa é você classificá-las dentro da oração. Por isso que eu preciso aprender bem a classe de palavras. Para quando eu chegar lá na frente e explicar para vocês que o bendito adjetivo que a gente aprendeu aí na aula passada, ele vai exercer a função sintática de predicativo. Pode ser um predicativo do sujeito ou um predicativo do objeto. Nesse exemplo que eu dei, é um predicativo do sujeito. Então, quando eu falo em função sintática, eu estou falando de uma coisa. Quando eu falo em classificação de palavras, eu estou falando de outra coisa. Tá? Então, nós estamos bem no início estudando classes de palavras, dar o nome de cada uma. Mas eu já tenho que ter a consciência que quando essas palavrinhas estiverem dentro da frase, elas podem receber outros nomes. O artigo deixa de ser artigo e passa a ser adjunto adnominal. O numeral. Enfim, uma série de outros. Tá bom? E aí, eu enfoquei algumas questões que caem no concurso público, que eu vou até antecipar umas matérias aí para frente, mas que vale a pena você registrar. Uma das dificuldades no concurso público é você classificar um advérbio como um advérbio ou como um adjetivo. Ou melhor, você diferenciar um advérbio de um adjetivo. Nossa, William, mas adjetivo é a qualidade, ok. Mas existem algumas frases que nos causam dúvidas e nem sempre essa qualidade está explícita. E que palavras são essas que eu trago para vocês que merecem atenção? Bastante, caro, barato e meio. E aí o desafio é vocês saberem quando a palavra bastante vai ser um adjetivo e quando essa palavra vai ser um advérbio. Qualquer uma dessas que eu apresentei para vocês, elas podem ser classificadas das duas maneiras. E são queridinhas de concurso público. Por quê? Porque você vai ter que ter a competência de olhar para essas palavras e saber quando ela está sendo classificada como advérbio e quando ela está sendo classificada como adjetivo.
Já sabemos que o adjetivo ele delimita, ele caracteriza, ele especifica e ele tem uma relação direta com quem mesmo? Lembra? Adjetivo se relaciona com substantivo. Isso aí já é uma dica que a gente falou desde o substantivo, né? Que o substantivo é o centro. E que se eu quero modificar, caracterizar, pormenorizar, detalhar esse substantivo, eu vou usar adjetivos para isso. E outra dica, o adjetivo ele varia, lembra? Em gênero, masculino e feminino, em número, singular e plural. Já o advérbio, isso é inadmissível. Vamos voltar aqui. Eu tenho a palavra caro. Para ser um advérbio, ele só vai poder ser caro e ponto final. Agora, se eu chamo caro de adjetivo, eu sei que ele pode sofrer variações. Que variações? Caro, cara, caros e caras. Note que o advérbio, somente caro. O adjetivo, caro, cara, caros e caras. O mesmo sofre para o barato e para o meio. Olha o meio. Meio, advérbio, só pode ser meio e ponto final. Meio de adjetivo pode ser meio, meia, meios e meias. Uma dica para você não se confundir nesses aí é tentar fazer uma substituição por uma palavra masculina e feminina para ver se vai sofrer variação. Exemplo, se eu digo assim, se eu digo ele comeu, se eu digo ele comeu meio melão. Adjetivo, advérbio. Bom, aí você começa a pensar, pode sofrer variação? Alguém pode me dar um exemplo em que sofra variação? Ele comeu meio melão. Troca a fruta. Olha só, ele comeu meia laranja, sofreu variação. Eu tenho certeza que isso aí é um adjetivo. O meio de adjetivo sofre variações. O meio de advérbio não sofre variações. Tá, mas isso ainda não está claro para mim, William. Pode me dar uma dica mais simples, mais fácil? Sim. Vou começar com a dica do bastante, tá? Isso aí também é número 1 de concurso público, gente. Uma coisa que talvez vocês não saibam. Existe o plural de bastante, que é bastantes. E quase ninguém usa bastantes. E como você vai saber usar bastante ou bastantes? Fazendo a substituição por muitos ou muitas. Veja que eu digo que eu comi muitas laranjas. Muitas laranjas. Substitui aí por bastante. Eu comi bastantes laranjas. Eu digo, gente, eu recebi muitos elogios ou eu recebi muitos elogios. Note que elogio é substantivo. Então, eu recebi muitos elogios. Então, eu tenho que dizer que eu recebi bastantes elogios. Quando você estudar concordância nominal, a concordância com nome, você vai ver que bastante de advérbio é invariável, só existe bastante. Ele dá a ideia de muito, mas muito de intensidade. Já o bastante só pode ser usado em contextos em que você troca por muitos e muitas. Ali havia bastantes laranjas. O que havia? Bastantes laranjas. Muitas laranjas. Bastantes está ligado ao substantivo. E aí, se está ligado a um substantivo, é um adjetivo. Ok? Então, quer saber se você deve utilizar bastantes? Troca por muitos e muitas. Ok? Eu comi bastante chocolate ou bastantes chocolates? Isso, porque aí na sua cabeça você trocou. Eu comi muitos chocolates, eu comi vários chocolates, eu comi muitos. Então, eu comi bastantes chocolates. Então, você vai usar bastante, ok? E o barato? E o caro? Mesmo que eu falar pro barato, eu tô falando pro caro, tá? Como eu vou saber que barato é advérbio e barato é adjetivo? Gente,
Barato só é invariável. Barato só é invariável quando eu utilizo o verbo custar, no sentido de ser custoso. Pela minha fala, eu vou repetir, pela minha fala, nesse caso, é advérbio ou adjetivo? Vou repetir. Gente, barato e caro só é invariável, não muda, quando ele estiver acompanhando o verbo custar com a ideia de ser custoso. Advérbio ou adjetivo? Advérbio. Isso aí, advérbio é uma classe invariável, não muda. Então eu só posso usar barato e caro, ponto final. Quando? Quando você usa o verbo custar. Veja, a minha camisa. A minha camisa custou caro. Não vai me dizer que a camisa custou cara. Por que, William? Porque caro e barato, quando está sendo utilizado no sentido de ser custoso, com o verbo custar, é invariável, é um advérbio. Muda o verbo, William. A minha camisa estava... A minha camisa, gente, estava... cara, barata. Note que agora eu fiz a concordância com camisa, porque eu usei outro verbo diferente de ser custoso, de custar. Vamos lá. Vera, a sua casa foi... Vera? Vamos lá, hoje choveu, já era, né? A sua casa foi, usar barato ou caro, tá? A sua casa foi cara. A sua casa, Vera, custou? Olha só o verbo que eu usei. A sua casa custou muito caro. Vera, quando eu uso o verbo custar, eu não posso variar. É sempre caro e barato. Se a palavra caro e barato estiver acompanhando o verbo custar, só pode ser caro ou barato. Não tem plural, não tem feminino, é apenas caro e barato. E a sua classificação vai ser advérbio. Agora, na sua primeira frase, Vera, a sua casa foi. Você acertou, a sua casa foi cara. Porque eu usei foi, que é do verbo ser. A casa foi cara. A casa custou caro. Exato. Se usar o verbo custar é invariável. Só pode ser caro e barato e vai ser advérbio. Se usou outro verbo, pode variar e deixa de ser advérbio e passa a ser adjetivo. Vamos simular o concurso público? Eu coloco para vocês. Meu livro sempre foi caro. Meu livro sempre foi muito caro. Eu sublinho caro e pergunto para você qual é a classificação de caro. É adjetivo, porque eu não usei custar. E eu usei de propósito masculino para confundir vocês, entenderam? O livro foi caro, o livro custou caro. Note que é a mesma palavra. Só que quando eu digo custou caro, é advérbio. Quando eu digo foi caro, é adjetivo. Nossa, que loucura, né? Custou caro. Custou caro. Que advérbio é esse, gente? Faz a perguntinha. O meu livro custou caro. Isso aí. Então, veja que caro é advérbio de intensidade quando está acompanhando custar.
Agora vamos mudar. O meu livro foi caro. Caro vai ser o quê? Não é mais advérbio. Adjetivo. Entendidos? Esse papo é cabeça, hein, gente? Pergunta? A boniteza da língua portuguesa, né? Vamos agora para a palavra meio. Meio. Invariável é advérbio. Meio, meia, meios e meias, adjetivo. Quando eu não posso mexer na palavra meio? Quando ela significar, gente, um pouco. Quando ela der a ideia de um pouco. Então, você faz a substituição. Na frase, usou meio, faz a substituição por um pouco. Fez a substituição por um pouco, que é de intensidade, é invariável, só pode ser meio. Agora, quando vai ser adjetivo, William? Meio, meia, meios e meias. Quando fizer referência à metade. Meio de metade é adjetivo. Meio de um pouco é advérbio. Note, a menina está confusa. A menina está meio confusa ou a menina está meia confusa? Meio confusa, porque você faz a troca por um pouco confusa. Ela não está só metade confusa. Ela está um pouco confusa. Então, eu tenho a prova que é um advérbio. Advérbio é invariável, nada de meia confusa. Então, eu não quero nenhuma das minhas alunas falando, nossa, eu estou meia cansada. Você está meia cansada? Quando eu vejo uma meia cansada, gente, eu vejo assim, quando eu tiro a minha meia do sapato, ela está tristinha no cantinho, é uma meia cansada. Isso sim é uma meia cansada. Agora, você está meio cansada. As mulheres devem dizer, eu estou meio preocupada, eu estou meio cansada, meio triste. Não é meia, ok? Se for no sentido de um pouco. Agora, se o sentido for de metade, ele comeu melão, ele comeu meio melão, ele comeu melancia, ele comeu meia melancia, metade. Fabiana, deixa eu ver, Fabiana Vasconcelos. Ai, meu Deus, vamos lá, tô com medo. Fabiana, é meio-dia e meio ou é meio-dia e meia? Isso aí, está se referindo à hora. Então, é meia hora, meio-dia e meia hora. Não é isso, gente? Eu nunca entendi por que as pessoas gostam de falar meio-dia e meio. Pensa comigo, gente. 9h30, 10h30, 11h30. Aí chega no meio-dia, a pessoa dana de falar meio. Eu não entendo isso. Meio-dia e meia, para todas as horas, que é metade de uma hora, ok? Quando não, a pessoa fala meio-dia, meio-dia e meio, meio-dia e meio. Para, nem coloca o O, né? Meio-dia e meio. Já são meio-dia e meio. Ah, que isso, meio-dia e meia. Ok. Entendidos? A porta está meia aberta ou a porta está meio aberta? Depende. Depende da porta. Por que depende da porta, gente? Se eu estou falando que a porta está entreaberta, ou seja, ela está um pouco aberta, eu digo que ela está meio aberta. Mas imaginemos que eu tenho aquela porta que ela é dividida ao meio, certo? E eu consigo abrir só a parte de cima. Então, nesse contexto, eu posso dizer que a porta está meia aberta.
A metade da porta está aberta. Então, quando eu digo que depende, eu estou dizendo nessas duas situações para que vocês possam entender que o meio de um pouco, meio. O meio de metade, depende. Meio, meia, meios e meias. A mulher está meio nua ou meia nua? Depende. Por que depende? Vamos pensar nas duas frases. Se eu digo que ela está um pouco nua, depende do que é um pouco, né? Para você, como ela está vestida. Mas quando eu digo que ela está metade vestida, ela só não está com uma parte de cima, ou seja, ela não está metade vestida. Então ela está meia nua. Mas se eu digo meio nua, eu quero dizer que ela está um pouco vestida. Então, isso também vai avaliar o contexto, a situação. Não é regra você dizer, é um pouco, vai ser meio. É metade, pode ser meio. Depende. Se está falando de metade ou está falando de um pouco. Você tem que avaliar o contexto, ok? Aquele contexto é de um pouco, use meio e nada mais. Aquele contexto é de metade, analise. Meio, meia, meios ou meias. Minha chefe disse verdades. Eu quero que vocês coloquem a palavra meio antes de verdades. Minha chefe contou verdades. Meias verdades. Isso aí, porque ela contou verdades pela metade. Ela contou meias verdades, ok? Perguntas até aqui? Não? Então vamos lá. Na linguagem afetiva e familiar, é comum o advérbio assumir uma forma diminutiva. Deixa eu bater um papo com você. Eu acabei de falar para vocês que o advérbio ele é invariável, e é um fato, tá? Mas na linguagem coloquial do dia a dia, a gente acaba utilizando um advérbio variando-o em grau, diminutivo ou aumentativo. O meu filho veio devagarzinho. Note que meu filho veio como? Devagarzinho. Ele veio devagar. Devagar é um advérbio de modo. Como ele veio. Advérbio de modo. Só que quando eu falo devagarzinho, olha o que eu fiz com o advérbio. Eu variei. E a minha conversa em todo o tempo com vocês advérbio não varia. Não varia mesmo. Quando eu falo devagarinho ou devagarzinho, eu estou usando uma linguagem coloquial do dia a dia. Mas não deixa de ser advérbio. Entendido isso? Por que eu estou falando isso? Porque o concurso pode pegar um texto em que esteja a expressão ele veio devagarzinho. Qual é a classificação de devagarzinho? E aí eu sei que é um advérbio coloquialmente utilizado. Poxa, ele chegou rapidão. A gente fala isso. Nossa, ele chegou rapidão. Note que o advérbio não varia, mas nessa frase variou. Advérbio de modo, rapidão. Usou aí o grau para dar ênfase, para enfatizar a frase, né? O que equivale a muito devagar e muito rápido, que é a forma culta de falar, né? Quando numa frase a gente tem 2 ou mais advérbios terminados em mente, isso eu vejo muitas pessoas, quando estão escrevendo redação, o texto, elas usam o eco. O que é o eco? É você repetir de maneira seguida o finalzinho das palavras. Isso acontece muito com o advérbio de modo, né, terminado em mente. O aluno lia o livro tranquilamente e sossegadamente. Olha que feio isso. Esse eco, essa repetição. Então, aqui eu tenho que dizer, o aluno lia o livro tranquilo e sossegadamente. Você só varia o último. Então, preste atenção quando vocês estiverem escrevendo
essa repetição no finalzinho, mente, 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 varie somente o último. Então, nada de dizer que o aluno lia o livro tranquilamente, sossegadamente. Olha que mais bonito fica ele lia o livro tranquilo e sossegadamente, ok? Olha aqui, como que ficaria aqui esse poema, esse fragmento aqui do Lima Barreto, quis ainda ver se dissuadia daquele pensamento. Ismênia, porém, continuava a repeti-lo pacientemente, docemente e serenamente. Claro que o Lima Barreto ele tem uma licença poética para fazer isso, ele fez com uma intenção, enfim, ele teve um propósito. Mas dentro da norma culta isso não é admitido. Como que eu posso corrigir isso, gente? Corrigir não, né? Como eu posso passar essa linguagem para a norma culta? Repeti-lo. Paciente, doce e serenamente. Isso aí. Dessa maneira. A gente tira o mente dos outros e só deixa no último, tá? Uma dica para escrever bem aí, hein? E aí aqui, para a gente finalizar, vamos testar o conhecimento de vocês. Eu tenho várias frases. E nessas frases eu coloquei aí advérbios, locuções adverbiais. Lembrando que essa prática de exercício que eu vou fazer com vocês agora é apenas para classificar. Se eu estivesse pedindo a função sintática, vocês chamariam todos eles de adjunto adverbial. Mas o exercício que a gente vai fazer agora não é de analisar sintaticamente dentro da frase. Nós vamos examinar as palavras e os termos isoladamente. Então, ou vai ser advérbio, ou vai ser locução adverbial, certo? Ele estava na sala. Alguém quer participar, gente? Quem gostaria? Deixa eu olhar o bate-papo também. Alguém gostaria de localizar para mim as locuções adverbiais ou os advérbios? Ele estava na sala. Na sala é a locução. Locução. Adverbial de lugar. Exato. Ele estava onde? Respondeu onde? Advérbio ou locução de lugar. Mas aqui eu tenho na e eu tenho sala, duas palavras, locução adverbial de lugar. Mais alguém gostaria segunda? Ele saiu com meu irmão. Com meu irmão, locução adverbial de companhia. Perfeito, muito bem. Ele saiu com quem? Na companhia de quem? Com meu irmão, locução adverbial de companhia. A próxima. Marcos saiu rapidamente. Rapidamente, modo. Isso aí, ele saiu como? Rapidamente. Modo. E aí eu chamo de advérbio ou locução? De advérbio, porque é apenas isso, é apenas uma palavra. Então aqui é advérbio de modo, ok? Gente, uma palavra, advérbio. Mais de uma palavra, locução adverbial. Deixa eu falar outra coisa que eu vejo muitos alunos meus errando. Gente, quando eu falo assim, ele estava na sala e eu peço meu aluno para sublinhar o advérbio, ele costuma só sublinhar sala, achando que a sala é o lugar. Não é, gente. Tem que responder a pergunta. Ele estava onde? Qual é a resposta? Na sala. Então a locução é na sala. Eu não posso marcar sua sala, tá bom? Nós não queremos sair. Não, negação. Aí tem que dizer para mim se é advérbio ou locução. Advérbio. O não, advérbio de negação. Muito bem. Possivelmente, não haverá aula em Barra do Piraí. Qual que é a palavra? Possivelmente, advérbio de negação, tem mais.
Perfeito. Possivelmente, advérbio de dúvida. Não, advérbio de negação. Em Barra do Piraí, locução adverbial de lugar, tá? Gente, além de saber a circunstância, esse exercício é para a gente treinar se você tem um olhar para saber o que é advérbio e o que é locução, tá? Próxima, amanhã viajarei. Amanhã de... Isso. Amanhã, advérbio de tempo. Cortou a árvore com a serra elétrica. Isso, praticou a ação ali com a serra elétrica. Tudo isso, locução adverbial de instrumento. Agiu com parcimônia. Isso, agiu como? Com parcimônia. A locução adverbial de modo. Perfeito. Certamente viajaremos no ano que vem. Certamente, que é advérbio de afirmação, e no ano que vem poderia ser locução adverbial de tempo. Perfeito, muito bem. De modo algum irei lá. De modo algum vai ser o quê? Muito bem. Tem mais um. Advérbio de lugar, isso aí. Então, gente, ali, ó, de modo algum, tá negando. Então, tudo isso é uma locução adverbial de negação. E a última, pra gente finalizar, o homem viajou de avião. Meio. Mas é locução ou é advérbio? Locução adverbial de meio. Muito bem. De avião, locução adverbial de meio, tá bom? Isso aí, gente. Alguma pergunta? Mais uma aula finalizada com sucesso? Então, gente... obrigado. Então, gente, amanhã a gente prossegue os nossos estudos. Abraço, boa noite para vocês, tá? Tchau, tchau.